Olá, sejam bem-vindos ao podcast Viva Mulher, projeto que valoriza trajetórias reais e que inspiram. E hoje, nesse episódio mais que especial para o Dia dos Namorados, nós teremos o autoconhecimento e o prazer feminino. Nós iremos conhecer ela, Delma Eusébio. Que nome diferente, hein, Delma? Aqui no meu resumo diz que ela é especialista em pompoarismo e sexualidade, temas assim que tem um tabu aí, mas as pessoas são extremamente curiosas. E ela tem dedicado a sua vida a ajudar mulheres a se reconectar com o seu corpo, com a sua autoestima e com a sua liberdade íntima. Quem é Delma Eusébio, que vai nos ensinar tudo sobre esse autoconhecimento e o prazer feminino? Delma, prazer estar aqui com você, né? Estamos aqui ansiosos para essa entrevista. Eu sei que você vai nos ensinar muita coisa. Mas antes da gente iniciar nesse tema, que ele é bem polêmico, com tabus e com respostas e curiosidades, eu queria conhecer a Delma mulher, sem a sua profissão, a Delma mãe, a Delma se for mãe, a Delma mulher, a Delma fora da sua profissão. Quem é você? Tudo bom, muito Tudo obrigada ótimo. pelo convite, né? Eu fico honrada quando eu sou convidada assim, porque eu sei que a partir daqui a gente consegue ajudar mais e mais mulheres. Verdade. Né? E esse é o nosso projeto aí, o foco do nosso trabalho. Bem, eu sou a Delma Eusébio, sou uma mulher brasiliense, né? Nasci em Brasília, criada, moro em Brasília. E já tenho 47 aninhos. Tá nova. Não parece? Não parece, não. É óbvio que a gente tem que falar que não linda, parece. linda. Olha, não é porque a gente está aqui na frente uma da outra, mas você é Mas eu sempre falo isso para as mulheres, que a gente tem que ser mais bonita presencialmente, a gente tem que se olhar do que hoje em dia com as redes sociais. Né? A gente tende a se gostar só daquela forma ali. Mas você tem que se gostar mesmo no ao vivo, olhando para você mesmo. Verdade. Então, sou uma mulher casada há 23 anos, tenho 2 filhos, uma vai fazer 22 mês que vem, um filho vai fazer 17. Sou uma empreendedora e empresária desde sempre. Eu falo desde sempre, porque desde pequenininha que eu já vendi docinho na escola. Acho que toda mulher que quer ter o seu dinheiro, que quer ser independente, começa com algo assim. Já tive vários negócios. Minha primeira formação foi em administração. Olha. Eu sou administradora por formação e fui administradora de alguns locais aqui em Brasília, de clínicas, enfim. E fui servidora pública também. Olha! Eu era servidora pública e aí, durante algum tempo, né, mais ou menos uns 6 anos, eu já era servidora pública. Depois disso, eu conheci uma pessoa que trabalhava com sexualidade. E aí eu comecei a Eu já ia perguntar, e aí, como é que... Como é que você entrou nesse mundo, Como né? é que você Tô te entrou contando nesse aqui minha mundo? trajetória, como é que isso aconteceu. Quando eu comecei a conhecer esse mundo, eu já era casada, mãe, já tinha acabado de ter o meu 2º filho e já tinha mais de 30 anos, inclusive. E eu vi que esse mundo tinha muito a me ensinar, porque eu não sabia que eu tinha determinados problemas. Olha. Apesar de não ser uma mulher tímida, com vergonha, com tabus, com muitas crenças, mas eu tinha algumas coisas que eu não sabia, entendeu? E aí eu fui começar a conhecer esse universo. Comecei a trabalhar com isso, né? Na época, eu comecei a fazer muito chá de lingerie, palestras em eventos, chá de lingerie, aniversário sensual, que eu faço até hoje, mas hoje é bem menos, porque no início era uma demanda muito grande. Você não tratava como profissão ainda? Não. Era um namoro. Era um namoro. Era assim, eu estava conhecendo, entendeu? Deixa eu ver aqui que isso aqui... eu vi que trouxe resultado para a minha vida, que trouxe diferença para a minha vida. Como mulher, para minha autoestima e para o meu relacionamento com o meu marido. Já era casada há 5 anos. Tem um casamento aí. 6 anos, mais ou menos, por aí. Então, como eu vi que trouxe resultado para mim que era uma mulher que não tinha problemas, né? E que não via esses problemas, pelo menos, eu pensei assim, eu consigo ajudar outras mulheres que têm muitos problemas. Algumas que sabem que têm e as que não sabem que têm. Você não
eu sempre falo aqui que a profissão, quando ela tem um propósito, né, real, você deslancha, né? Então, foi justamente isso. Você começou ali a namorar, utilizou aquilo para sua vida, utilizou como um propósito de vida e hoje é a sua profissão. Você trabalha com isso. Exatamente. Eu nunca tive assim, eu quero ser sexóloga. Não tinha essa pretensão. Aconteceu, entendeu? Eu conheci o mundo da sexualidade por acaso. E aí comecei a gostar do assunto, vi que aquilo funcionou para mim, comecei a fazer como um hobby, como uma mais ali, sabe? Do que eu já fazia, só que depois eu vi, não funciona. Eu era servidora pública, eu tinha que acordar às 6 horas da manhã para ir trabalhar, só que eu chegava em casa às 3 horas, porque eu estava fazendo chá de lingerie, palestras em eventos, assim, então eu chegava 2 horas, 3 horas da manhã, e 6 horas eu tinha que estar em pé. Eu falei, não vai dar. Não. Funcionou alguns meses, mas aí depois eu falei, eu tenho que decidir o que eu quero. Eu tenho que escolher. Você chegou no momento da decisão. Isso, como eu nunca tive medo de empreender, de correr atrás daquilo que eu tenho vontade, muita gente, você vai largar o serviço público para ser uma empreendedora, para trabalhar para você mesma, como assim? Aí decidi fazer isso. E foi a melhor decisão da minha vida, porque me trouxe realização como mulher, eu pude ajudar muitas mulheres e continuo ajudando muitas mulheres, especialmente depois que a gente conseguiu ir para a internet, né? Sim. Porque hoje na internet a gente não ajuda um grupo pequeno. Um grupo pequeno de mulheres. Eu consigo ajudar. Eu tenho alunas hoje em mais de 30 países. Olha. Alunas em países que você nunca imaginaria alcançar, né? E para essa profissão, Delma, é um curso que faz? Como é que funciona toda essa parte pedagógica que vocês conseguem falar assim, eu sou uma sexóloga e eu posso falar sobre esse tema? Como é que funciona? Explica pra gente. Sim. Então, na verdade, para você ser o título de sexóloga, que seria uma profissional que atende dentro de um consultório, teoricamente você teria que ser psicóloga. Você teria que fazer psicologia e fazer uma pós-graduação para ser sexóloga. No meu caso, eu tenho vários cursos na área de sexualidade e a gente denomina como sexóloga, porque todo mundo que trabalha com sexualidade denomina sexóloga, entende? Mas eu não atendo em consultório, a minha especialidade é outra. Então, eu ensino outras coisas que é da área da sexualidade. Mas, além de ser administradora, que é a minha primeira formação, eu também sou nutricionista, que é da área de saúde. Eu, depois de um tempo, resolvi estudar nutrição também, porque as mulheres me perguntavam muito como eu cuidava do meu corpo, como eu cuidava da minha saúde, que está totalmente ligada à sexualidade e aos relacionamentos. Porque quando a mulher não tá bem... só um nicho, você tem que cuidar de tudo, né? Para poder resolver um problema. Isso, porque quando a mulher não tá bem com ela mesma, quando ela não tá bem com o corpo dela, com o que ela vê no espelho, isso vai alterar muito a questão da sexualidade. Verdade. Vai trazer vários problemas para ela. Especialmente... alimentação, né? Oi? A alimentação é primordial. E a alimentação também. Tem gente que fala, Delma, o que tem a ver nutrição com sexualidade? Tudo. Tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque a forma com que você se alimenta, a forma com que você cuida do seu corpo, exercícios físicos, que eu estou sempre, nas minhas redes sociais, eu estou sempre mostrando que eu estou lá fazendo exercício físico, musculação. Aí tem gente que você está fazendo para quê? Só para cuidar do corpo? Também. Mas isso vai implicar na minha vida sexual. Perfeito. Isso vai trazer muitos benefícios para a minha vida sexual. Antes da gente continuar, eu fiquei curiosa. Quando você começou a migrar de profissão? Porque você saiu de uma profissão extremamente burocrática, que é o serviço público. Que não era o que eu gostava, eu que fazia não por era obrigação. Fazer, às vezes, pelo dinheiro mesmo, uma questão de, Isso. Né? Quando você começou a migrar, houve ali um receio dos amigos, da família? Houve ali um tabu em relação, nossa, mas você falar sobre esses temas abertamente? Porque assim, a gente sabe que nas redes sociais, hoje em dia, a gente está conseguindo quebrar essas barreiras, né? De se comunicar, de falar sobre temas que ninguém quer falar abertamente. Uhum. E a gente já está conseguindo. Mas mesmo assim, com essa abertura nas mídias sociais, a gente sente ali a família...
Principalmente os avós, não sei, né? A mãe, o avô. Nossa, filha, mas você vai falar sobre esses... Você sentiu isso nessa migração de carreira? Ou foi super leve, todo mundo amou e foi lindo? Conta pra gente. Não, teve sim algumas pessoas, né, que a gente sente que a pessoa não fala abertamente, mas você você sente ali um olhar, né? Nunca tive assim alguém pra falar nem da minha família e nem de amigos pra falar, nossa, você vai fazer isso, meu Deus, não sei E o o quê. Marido? Meu marido super apoiou. Olha, Graças a Deus, perfeito. ele sempre me apoiou em tudo que eu me propus a fazer, porque ele sempre, meu marido é maravilhoso, ele sempre fala assim, amor, se você acha que é o que você quer, que é o que você dá conta, que vai te fazer feliz, vai que eu tô aqui, que te ajudo. É por isso que tá casada há 23 anos, viu, Exatamente. homens? Aprendam. Pra você ficar casado com uma mulher dessa, empreendedora, que corre atrás dos seus sonhos, você tem que apoiar, senão você... Sem apoio não funciona. Acaba, né? É, Acaba. E, infelizmente, tem muitos relacionamentos que são assim. As pessoas, elas até querem alçar outros voos, fazer coisas diferentes, mas elas não conseguem porque os próprios parceiras não apoiam. E é muito complicado. Parabéns. Isso. Qual é o nome do seu marido? Fábio. Parabéns, Fábio. Fábio Você deixou uma mulher linda, maravilhosa voar e aí inspirando outras mulheres. Ele me ajuda, ele aparece nos meus vídeos, ele aparece nas redes, Olha! ele é fotógrafo, ele é Pronto. videomaker. Porque ser casado ou namorar uma pessoa que trabalha com rede social, você tem que ser tudo, Tem tá? que ser Então, tudo. já fica a dica aí para os homens também, que se você for namorar ou casar com alguém que trabalha com rede social, você vai ter que apoiar essa mulher e fazer tudo. Verdade. Enfim, então eu não tive muitos problemas com essa questão, né, da família. Minha família também é muito cabeça aberta, né? Isso Então, foi bom, então. não Foi um ponto tive. Meus positivo. pais são maravilhosos também, então não tive esse problema, não. Tem a preocupação, porque a gente sabe que as pessoas confundem muito, né? Nas redes sociais, principalmente, né? Homens que não têm informações, então, assim, mulher sexóloga. Tem homem que já pensa que é outra coisa totalmente diferente. Então, você tem que ter jogo de cintura e saber que aquilo ali... Olha, isso aqui não é isso aqui. Vamos lá. Isso, não é o que você está pensando. Aqui A é gente outra coisa. recebeu uma psicóloga aqui que ela também é sexóloga e ela falou que ela tem esses problemas de tem que tá explicando, gente, essa profissão não é isso aqui, é isso aqui, vamos lá. Exatamente. Mas E as pessoas também confundem muito, porque acham que quando a gente fala de sexo, a gente só ensina o sexo em si. As técnicas do sexo em si. Não, a gente também trabalha a educação sexual, que é importante para todas as idades, inclusive. são várias vertentes, né, ali dentro. Isso, até de quando a gente está numa certa idade ali, infantil ainda, adolescente, precisa de informação. Só que tem que saber como que isso tudo tem que ser passado. Olha, ótimo, ainda bem que, né, se a sua carreira já começou aí com grandes apoios, que é do seu esposo, da sua família, de amigos. Mas vamos falar aqui sobre temas, sobre corpo, prazer, conhecimento. E eu queria te fazer uma pergunta que muitas mulheres têm dificuldade de falar sobre o seu próprio corpo. Ou, às vezes, até no ato mesmo, elas têm vergonha do seu corpo, né? Inclusive, até as redes sociais trazer essa perfeição da mulher, do corpo, da cintura, da bunda perfeita, né? Às vezes, traz inseguranças para essas mulheres. Como lidar com isso? Como você ensina? O que você tem a nos ensinar sobre isso? Né? Até essa autoconfiança, essa confiança com o seu corpo na hora do ato, com o seu parceiro, para si mesma. O que você tem a nos ensinar? Então, eu falo o seguinte, que a gente precisa... a gente está em constante mudança e aprendizado. A gente precisa querer, sim, ter o que a gente consegue de melhor para melhorar a nossa autoestima. Mas eu não acho que a gente precisa estar estagnada. Não preciso fazer nada e eu tenho que me gostar do jeito que eu sou. E ponto final, acabou. Entende? Eu acho que a gente precisa curtir o processo e estar sempre em busca de estar melhor ou de ser melhor para você mesma. Eu falo isso como nutricionista também, que preciso sim cuidar da minha alimentação, fazer exercício físico para melhorar aquilo que está me incomodando. Se te incomoda, eu acho que você precisa procurar melhorar. Perfeito. Entende? Você não dá porque eu sou muito magra, ou porque eu sou gorda, ou porque eu não sei o quê, e eu tenho que aceitar isso, pronto, acabou. Não, eu acho que você precisa melhorar. Só que você precisa curtir o processo.
Porque tem gente que só quer melhorar quando chegar lá no final, né? Então, enquanto eu tento melhorar, eu também tenho que curtir o processo. E aí, sim, eu tenho que gostar de mim, com aquilo que eu tenho hoje, trabalhando a minha autoestima, né? E como é que eu faço isso para melhorar isso? Sendo uma mulher mais realizada comigo mesma, sabendo o que eu gosto, como eu funciono. E como a gente, igual você falou, você descobriu coisas que você nem sabia que você queria. Uhum. Mas como a gente sabe, a gente vai saber o que a gente gosta? Como a gente pode fazer se autoconhecer intimamente? Como é que eu vou saber? Eu gosto dessa forma, eu gosto dessa outra forma. Como é que a gente... Ótima pergunta. Qual Maravilha. o princípio aí pra gente? Ótima pergunta. Adoro série, assisto tudo quanto é tipo de série que você imaginar na vida. Sou noveleira também, assisto, porque eu sou hiperativa. Eu sou hiperativa, não sei se vocês já perceberam, só de falar assim. Então, eu tô sempre fazendo pelo menos 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Então, Perfeito. eu tô trabalhando, eu tô vendo as novelas, eu tô assistindo tudo. Aí, sábado, passou uma cena na novela. Novela Vale Tudo. Inclusive, eu não sei o nome dos personagens, tá? Mas é a Carolina Dickmann. Linda, Ela teve uma cena lá de sexo com o Alexandre Nero, tá vendo? O nome deles eu sei, dos personagens eu não sei. No final, lá, ela tava toda feliz e tal. Aí ela virou pra ele e falou assim, que tinha descoberto um negócio, né? Vocês não viram? Você não viu essa cena? Não. Pois é, então. Eu não tô tendo tempo, não. Tá tendo tempo, né, amiga? Tá tendo tempo. Pois é, então. Mas eu vou tentar. Eu também não mas tenho, mas você eu vejo tudo, gente. Mas, enfim, aí no final ela virou pra ele, fez ele virar de costas, porque ela tava com vergonha, inclusive, de falar pra ele o que ela tinha acabado de descobrir. E ela já é uma mulher que já foi casada, tem filhos, tudo. Filhos não, tem um filho. E, enfim, a primeira vez que ela tava ficando com ele. Aí ela virou pra ele e falou assim, eu acabei de descobrir que orgasmo e prazer são coisas diferentes. Olha, essa cena, sim, para quem agora trabalha, sim, para quem agora... trabalha com esse, para quem trabalha, quem, né, está dentro desse mundo, com certeza viu essa cena e viu essas coisas nas redes sociais essa semana o tempo todo, passou em tudo quanto é lugar. E aí que tá, onde eu te falei que lá eu não sabia que eu tinha determinados problemas. Por quê? Porque para mim o que eu tinha já era lindo, já era maravilhoso. Só que depois eu descobri que já tinha tido um namorado de 9 anos, eu já tive outros relacionamentos, já era casada. E eu nunca tinha tido um orgasmo. Olha. Entendeu? Mas eu já ouvi de pessoas próximas, inclusive, que foi ter orgasmo depois de anos de casada. Então, eu tive depois dos 30, que foi depois que eu conheci a sexualidade. Depois que eu comecei a fazer os exercícios do pompoarismo. Muitas mulheres passam por isso. Entendeu? Então, essa cena tá rolando aí na internet agora, falando muito sobre isso, por quê? Porque muitas mulheres não sabem disso. Porque as mulheres pensam, muitas mulheres, inclusive muitos homens também, eles pensam que prazer e orgasmo é a mesma coisa. Não viu, homens? Existem pesquisas que dizem que em torno de 55% das mulheres nunca tiveram um orgasmo. Mulheres que têm relacionamento, que são casadas, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, explica pra gente essa diferença aí, pra todo mundo ficar... Para os homens, se quiser até explicar pra câmera ali, explica pra gente qual a diferença do orgasmo e do prazer, efetivamente. Ok. Então, prazer. Orgasmo é prazer? Sim, tá? Só que o prazer, dentro de uma relação sexual, por exemplo, para que a gente tenha o prazer durante toda a relação. Então, se a sua relação sexual ali demorou 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, é para você ter prazer durante toda a relação sexual. É lógico que a gente tem fases, dentro do prazer a gente tem fases, tem a lubrificação, tem a excitação, enfim, mas é para ser gostoso durante toda a relação sexual. Sim. Certo? Isso é prazer. Orgasmo é uma sensação única e rápida. É o ápice do prazer. É o pico do prazer. É o máximo de prazer que os homens sempre sentem, né? A maioria deles... Isso. Vamos colocar ali 99% das vezes em que o homem entra dentro de uma relação sexual, ele tem um orgasmo, que é justamente o gran finale para ele, né? Juntamente com a ejaculação. Porque são duas coisas diferentes. Orgasmo e ejaculação são coisas diferentes. Mas o homem normalmente tem isso ao mesmo tempo, junto, tá?
E a mulher nem sempre tem. Na verdade, na maioria das vezes, as mulheres não têm orgasmo. Entendeu? Um orgasmo tem duração mais ou menos de 10 segundos. Vamos colocar uma média, 10 segundos. É um orgasmo. Isso é tanto para o homem quanto para a mulher. Tá? É a média de um orgasmo. Porém, nós mulheres, Deus é tão perfeito que Deus fez a gente com um órgão só para o nosso prazer, porque a gente tem um órgão. A gente não tem... O homem é diferente, tá? Tudo ali sai da região íntima do homem, né? Urina, ejaculação, sai tudo do pênis. A mulher tem um órgão só para o prazer. Esse órgão se chama clítoris ou clitóris. Eu prefiro falar clitóris. Que os homens às vezes não conhecem. Isso. Nem a mulher, tá? Porque tem mulher que tem muitas mulheres que não conhecem o próprio clitóris. Você indica a mulher se tocar para ela entender ali onde é o seu ponto G, né? Existe o ponto G, sim, onde é o seu clitóris. Outra coisa. E às vezes a mulher até ensinar o seu par, né? Fala assim, é aqui, tá. Aí lembra que você me fez uma pergunta há pouco tempo atrás aqui que eu ainda não respondi, porque a gente tem todo esse esquema aqui para chegar lá na resposta, né? É muito assunto. Você perguntou assim, como que é que a gente faz, então, pra gente saber o que a gente gosta e tal. O que acontece? Muitas mulheres que têm relacionamentos, que são casadas, elas esperam que os parceiros façam com que elas tenham esse ápice do prazer, esse orgasmo, façam com que ela descubra. E isso pode acontecer dentro da relação sexual com o marido, com o parceiro? Sim, muitos descobrem juntos. Porém, essa responsabilidade precisa ser nossa. A responsabilidade de você ter prazer ou de você ter qualquer coisa na sua vida é sua. Então, o homem, ele sabe como ter prazer. Ele sabe como chegar ao orgasmo, independente da mulher. Nós, mulheres, também precisamos saber como que a gente tem. Como é que você vai saber? Você precisa conhecer o seu corpo. Então, você precisa se tocar, você precisa saber onde você gosta, como se estimular. E isso você pode fazer sozinha e junto com o parceiro. Verdade. E aí você ensina ele. Verdade. E, cara, as mulheres aqui vão aprender tudo, ninguém vai ficar com nenhuma dúvida. Mas eu acho que esse ponto que eu vou te perguntar agora vai fazer aí uma incrementação nesse tema que a gente está falando. O que é pompoarismo? Pompoarismo. Vamos lá. Finalizando o que eu estava falando, da questão do orgasmo, que eu falei que tem duração de 10 segundos, mas é um orgasmo, tá? Normalmente o homem tem um orgasmo. Só que nós, mulheres, como eu falei que Deus é perfeito, ele fez esse órgão e a gente pode ter vários orgasmos. Nós somos multi-orgásmicas. Então, a mulher, ao invés de um orgasmo de 10 segundos, a gente pode ter 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos de orgasmos contínuos. E aí, você tem o curso para isso, né? Você tem o curso, saiba mais. Sim, temos, com certeza. Inclusive, essa parte de autoconhecimento está dentro do meu curso de pompoarismo. E por que pompoarismo, Dama? Por que você ensina pompoarismo? Ou por que eu falo tanto do pompoarismo? Porque o pompoarismo, ele resolve em torno de uns 90% das perguntas das mulheres. Quais são os maiores problemas das mulheres em relação à sexualidade, né? A falta de prazer, falta de desejo, problema na lubrificação, que normalmente aí chega na menopausa, aí não sabe como ter orgasmo, nunca teve um orgasmo múltiplo, ou nunca teve nenhum orgasmo, entendeu? Então, tudo isso o pompoarismo vai ajudar. E o que é o pompoarismo? O pompoarismo, ele é uma ginástica. É como se fosse uma musculação, que a gente faz com o músculo mais importante do corpo feminino, que é a musculatura pélvica. É o nosso assoalho pélvico. Faz ali, ó, a basezinha, sabe? Porque tem gente que pensa assim, pompoarismo só pensa que... Perguntas aqui estão só chegando. Pensa assim, pompoarismo pensa que é só a vagina, né? Que eu chamo de deusa, tá? Deusa? Chamo de deusa, viu, Mayra? Oh. Isso, eu chamo ela de deusa. Eu acho que é um nome forte, imponente e que faz a gente se conectar com ela. Então, todo mundo pensa na deusa, né? Fala pompoarismo, já pensa assim, é só a deusa. Mas não, é um conjunto de músculos, tá? Que a gente trabalha. E esse conjunto de músculo ele precisa ser trabalhado, porque assim como qualquer outro músculo do corpo, ele fica flácido com o tempo. E se você tem essa flacidez, você vai ter vários problemas na relação sexual e também de saúde. Muita mulher espirra e faz xixi na calcinha. Verdade. Tem que fazer cirurgia de períneo. Verdade. Entende? E tem gente que acha que fazer a cirurgia de períneo resolve tudo. Nem sempre resolve tudo, porque você pode ter o problema novamente. Então, você precisa... Eu falo assim, ó,
que toda mulher inteligente que sabe o que é pompoarismo deveria ser pompoarista. Porque você tem muitos benefícios. Para você ter ideia, mulher pompoarista não tem cólica, não tem intestino preso, nunca vai ter que fazer cirurgia de períneo, tem parto normal com facilidade, ganha carro zero do marido. Eu acho que de tudo que você falou aí, o carro último... zero todo mundo quer. Eu já ouvi falar sobre pompoarismo. Acho que eu já tentei praticar também, assim, mas acho que talvez eu não tenha levado muito a sério. Sim. Mas, assim, depois que eu já ouvi há uns anos atrás, já pratiquei tudo, mas eu acho que ainda existe mesmo esse tabu mesmo. As mulheres, gente, vamos pesquisar, vamos saber como é que é, vamos comprar o curso da Delma. Muito legal. Vamos saber como... né? Ter vários orgasmos múltiplos. Gente, que coisa maravilhosa. Eu tenho uma aluna, e tem gente que acha que é só para determinada mulher, né? Não, são para todas as mulheres. O meu curso eu indico só acima de 18 anos, Sim, porque a gente claro. ensina outras coisas além dos exercícios, mas também pode ser feito por menos de 18 anos, tá? Não tem problema. Os exercícios não tem problema, mas o meu curso eu sempre indico para maiores de 18. E até que idade? Até a idade que você quiser. A minha mãe tem 80 anos, minha avó tem 85. Pode fazer? Pode. Vai ter benefício? Vai. Entendeu? Vai. Eu tenho uma aluna maravilhosa. Ela até fez uma live comigo há um tempo atrás. Sheila, é o nome dela. Quando ela entrou para ser minha aluna no meu curso, ela tinha 74 anos. E depois ela entrar no meu curso, foi que ela aprendeu a ter o primeiro orgasmo na vida. Entende? Olha que legal. E muitas mulheres... Quantos anos? 74. Não, quando você falou, eu falei assim, não, primeiro orgasmo? Primeiro orgasmo, 74. Não, você fez? Ela nunca tinha tido um orgasmo na vida. Hoje ela já está com 77, eu acho. Que já tem uns 3 anos que ela é minha aluna, 3 ou 4 anos. Gente, por aí. que notícia. E ela me acompanha em tudo, ela olha todas as minhas redes sociais, ela acompanha tudo. Então, assim, não tem idade, entendeu? Especialmente, que eu vou te contar outra coisa, que eu tenho certeza que você, como mulher, também não sabe. A gente quer aprender aqui. Sabe qual é o único órgão no nosso corpo que não envelhece? Não sei. Posso Adivinha. chutar, mas eu não sei. Adivinha. Não sei mesmo. O clitóris. Não envelhece. O clitóris tá ali não lindinho envelhece. Desde que... Ele fica lindo, maravilhoso, até o dia que você morrer lá com 85, 90 anos. Ele tá lá novo adormecido, às vezes, né? Adormecido se você deixar, porque se você usar, ele não adormece. Gente. O problema de você deixar de querer ter relação sexual ou de ter orgasmo, porque para ter orgasmo não precisa necessariamente ter relação sexual, enfim. É você deixar de estimular essa questão da vida. Entende? Porque muitas mulheres deixam de estimular porque, eu tô viúva, eu não tenho ninguém, não sei o quê. E também não sabem explorar o próprio prazer. Verdade. Mas você pode e deve utilizar até o dia de morrer. Até com 80, com 90 anos. Gente, porque informação pública, não envelhece. Porque... Tá? Não então, envelhece. pompoarismo, assim, se a gente quiser saber mais, é um exercício mesmo, pélvico, né? Isso. Para fortalecimento ali dos músculos. E eu acho que é para saúde, né? Não é que a gente fala assim, a gente ri, porque é muito ligado. O pompoarismo, quando você fala a palavra, a gente já liga ao sexo, né? A sexualidade da mulher. Porém, ele é para a saúde. Você falou de intestino, falou de todas essas questões da nossa saúde mesmo, do nosso corpo. Então, acho que as mulheres têm que procurar, têm que pesquisar, têm que seguir profissionais, né, da área, que sabem, que conhecem, que ensinam como fazer, para que você tenha saúde, né, em todos. Eu sou muito da linha dela, de que a mulher ela tem que se sentir muito... Ela tem que se amar muito, né, para poder fazer o outro se amar também. Uhum. Pra fazer o outro estar bem, ficar bem, você tem que se amar primeiro, né? Uhum. Então, é justamente isso, mulheres. Pesquisem, procurem, se cuidem, para que depois você dê prazer pro outro, né? Sim, olha, Aprenda. eu digo assim, que quando a mulher ela tá bem, Dia dos Namorados tá aí, né? Tá vindo e tal. Pensa que quando a mulher tá bem, uma casa toda fica bem. Fica todo mundo bem. O marido fica bem, os filhos ficam bem. Porque quando ela não tá bem, aí, se já tem um probleminha, o problema complica. Complica. Mais ainda, entendeu? Então, quando a mulher tá bem, é muito mais fácil a estrutura de todo mundo ficar melhor, né? Então, é necessário que a gente invista nisso. Eu tô aqui com uma pergunta. Quais são os mitos? Escolhem uns 2 mitos que você já teve que desmistificar
no seu canal para compartilhar com as mulheres? Seria realmente só a questão do orgasmo? Seria só, não conhecimento do pompoarismo? O que você tem aí para compartilhar com a gente que você já teve mitos, que né? desmistificar? Vamos lá, 2 mitos. O primeiro dele, já em relação a essa questão que a gente falou, né, do orgasmo, que é uma parte muito importante, é que tanto o homem, principalmente os homens, e muitas mulheres também acham que para ter um orgasmo precisa necessariamente sair alguma coisa. Tem que ter uma saída de líquido, como se fosse igual ao homem. Porque o homem, como eu falei, ele tem um orgasmo. E no orgasmo, ele tem o orgasmo, que é a sensação, mais a ejaculação. Então, como algumas mulheres, e são pouquíssimas mulheres, apenas mais ou menos 10% das mulheres têm ejaculação feminina quando tem um orgasmo, aquelas que não têm, algumas ficam em dúvida. Será que eu tive um orgasmo? Ou não? Porque não saiu nada. E muitos homens falam assim, mas você disse que teve um orgasmo e não saiu nada. Eu esqueci o nome, mas tem até uma situação que acontece com a mulher que sai um líquido mesmo, parece xixi. Pronto! Isso, é o famoso squirting. Explica pra gente o que é squirting. Squirting é jato, né? Significa jato. Saída do líquido em forma de jato, tá? Só que eu sempre explico o seguinte, que para ter um squirting, não pode ter nada dentro da deusa, nada dentro da vagina. Então, o pênis não pode estar lá dentro para você ter um squirting. Olha. Ok? Então, se o pênis estiver lá dentro e você tiver uma saída de líquido, que vai ser uma ejaculação, vai simplesmente escorrer e não vai ser squirting. Entendeu? É como se fosse ejaculação, só que como não tem nada atrapalhando, ele foi com a velocidade da luz. Exatamente. Já ouvi falar que, porque é o pico do orgasmo. E já ouvi esses rumores aí. Então, é verdade ou não? Algumas mulheres, quando tem um orgasmo, tem essa saída do líquido, tá? Que pode ser ali em forma de só ejaculação mesmo. E outras não. Porque orgasmo quer dizer sensação. Orgasmo é sensação, é o que a gente sente. Coração acelera, a pressão arterial aumenta, você manda parar, você manda continuar, fica ofegante, dá tremedeira, tremelique, dá espasmos musculares, né? Isso é orgasmo, que pode ser mais fraquinho, ou seja, orgasmo tem intensidade. Ele pode ser mais fraquinho ou ele pode ser muito intenso. Entende? Depende da intensidade desse orgasmo. Agora, a ejaculação, esse é um mito, tá, gente? Então, repassem essa informação para as pessoas. A mulher, quando tem um orgasmo, não precisa sair nada. Mesmo aquela que já teve uma ejaculação na vida, pode ser que ela só tenha tido uma vez, ou duas, ou teve algumas vezes e não tem mais, entendeu? Porque isso é um processo feito por 2 glândulas, que a gente tem ali, que se chamam glândulas de Skinner, mas não necessariamente acontece toda vez, principalmente para aquela mulher que já teve. E tem mulher que nunca teve nenhuma vez na vida e não vai ter nunca. É bom você ter tocado nesse assunto. Vamos partir até para uma parte mais histórica. Você acha que essas mulheres, 74 anos, sentiu o primeiro orgasmo, elas não tiveram esse conhecimento corporal por uma questão da sociedade, por a questão da família, de toda aquela questão que a mulher... Antigamente, as mulheres tinham que fazer sexo vestidas. Não sei se os filmes estão mentindo, as novelas mentem. Mas diziam que elas faziam sexo vestidas. E se ficassem nuas, meu Deus do céu, acabou. Ia ser enforcada no meio da praça. Existe essa questão da sociedade, cultural mesmo, de colocar a mulher ali quietinha, impedir que ela se encontre, né, sexualmente, até para que ela não se liberte? Com certeza, Mayra. Com certeza, nós ainda temos a influência cultural, religiosa. E por isso a gente tem influência, as questões de tabus, de receios, de medos. Ainda, né? Em 2025. Ainda temos, tá? Apesar de as mulheres mais novas de hoje em dia, que têm muito acesso à internet, que têm muito acesso à informação, muitas não têm esse problema mais. Entendeu? Hoje em dia, muitas mulheres conseguem... Está sendo uma chave para a libertação mesmo dessas mulheres, né? Mas ainda existem muitas, mesmo as mais novas também, que ainda têm a influência dessas questões. E especialmente as mulheres mais velhas. Sim. As que estão aí entre 45, até um pouco antes, 40 anos...
até os Olha. 70, ainda tem muitas essas questões. Tanto é que a maioria das mulheres que... Elas foram ensinadas a não sentir prazer, Isso. né? É muito comum, a gente sabe que é muito comum a gente saber que o menino, o homem, ele pode e deve se conhecer. Ah, é normal, são os hormônios, ele precisa se conhecer. Deixa ele se tocar, ele deixa pode ele no se tocar, banheiro. ele- Ah, isso, meu Deus, 40 uma menina faz isso, acabou. 40 minutos no banheiro, o menino, tá tudo certo. Entendeu? Verdade. Porque nós, inclusive nós mulheres, entendemos que isso é normal. Verdade. Diferentemente das mulheres. Aí você imagina que a menina tá no quarto, tá lá se tocando, tá se conhecendo, você fala assim, meu Deus, essa menina tá com problema. É anormal isso, não pode. Verdade. Não é verdade? Verdade. Então é normal. Nós incentivamos os Essa homens. cultura, essa... E não incentivamos as mulheres a serem também realizadas. Então, por isso, hoje em dia, ainda muitas mulheres casam, não são realizadas sexualmente, têm muitas dúvidas, não sabem como o próprio corpo funciona, não sabem o que é orgasmo, não sabem, enfim. Mas a gente está aí para ajudar e para ensinar. E muitas, hoje em dia, aprendem assim. Ainda bem que tem. Ó, esse tema, eu trouxe aqui... Eu tenho algumas perguntas de amigos... Uhum. E tem uma pergunta aqui que caberia bastante aqui no que a gente está falando. E a pergunta é assim: meu parceiro quer experimentar coisas que eu acho estranho. Como saber o que é saudável ou não? E aí, Nelma, o que a gente fala para essa mulher? Então, eu acho assim que entre quatro paredes, tudo é válido desde que os dois queiram. Se aquilo te incomoda, se você percebe que aquilo ali não vai te trazer prazer, ou vai te fazer ficar, sabe, incomodada, que isso vai te atrapalhar depois, é válido você pensar o que cabe para você. Se é algo que vai ser muito, quem sabe a gente não começa com um pouquinho menos, Sim. entendeu? E aí você vai tentando aos poucos. É igual quando a mulher quer, por exemplo... E o homem tem que ter também essa noção de... eu quero algo diferente, ensinando e respeitando o tempo da mulher, né? Porque se... não, tem que ser assim, vamos lá, vai ser uma violação ao que ela quer também. Eu acho que tem que ser realmente, os dois têm que querer mesmo. E eu sempre falo, gente, eu ensino tudo que está dentro do tema sexo, sexualidade, eu ensino para vocês aqui. Isso não quer dizer que eu, Delma, goste. Por exemplo, entendeu? É que a gente imagina, sexóloga, eita, esse marido dessa mulher. Faz tudo e tal. Não é bem assim, não. As coisas, né? Tem os limites. Eu tenho os meus limites. Eu tenho aquilo que eu gosto. É igual, por exemplo, os fetiches dos homens. Muito homem quer fazer um ménage à trois, né? Sexo a 3. Sexo a 3, vamos supor. É bonito. Não é? Então, mas... eu falo assim, olha, na minha casa isso não rola, gente. Não rola, nunca rolou e nem vai rolar. Porque eu sou totalmente... Eu e ele e eu. Acabou. Entendeu? Não sou adepta, mesmo que ele quisesse. Ele não quer, mas se ele quisesse, não vai dar. Não vai rolar. Então, você tem que ver o que cabe pra você. Igual eu tava falando, as mulheres, às vezes, querem colocar um brinquedo na hora do sexo. Porque existem brinquedos de adultos, né, gente? São os sex toys, né? Então, quer usar um vibrador. Será que meu parceiro vai aceitar? Será que não vai? Você não vai chegar com um vibrador, um mega ultra power enorme. Primeiro você vai conversar com a pessoa a respeito disso. Você vai começar com um pequenininho, com uma coisinha bem pititica, só para dizer que tem, para brincar ali no corpo, que aí os dois brincam um no outro, entendeu? E aí vocês vão vendo aquilo que vai caber para os dois. Tem uma pergunta que cabe também aí no que você acabou de falar. Que ele mandou assim: como lidar com a diferença de libido entre os parceiros? Às vezes a mulher é nordestina, foguenta, canela fina. Sim, já ouviu falar? Diz que as piauienses são foguentas. Não sei se já ouviu as maranhenses, piauienses. E às vezes o cara faz por fazer devagar. Ou ao contrário, às vezes o homem ali quer dar de tudo melhor pra mulher e a mulher, tô cansada, nananã. Ou então às vezes tem problemas fisiológicos ou nutricionais e na saúde. Mas e aí, como é que faz? É que faz conversa mesmo? Como é que a gente consegue lidar com esse problema?
A coisa que a gente mais faz dentro de um relacionamento, isso eu tô falando de casais que estão juntos ali há algum tempo, ou que pretendem ficar juntos, né? Uhum. Eu, como casada há 23 anos, eu sei que é fato que isso realmente acontece. A coisa que a gente mais tem que fazer é conversar, tá? Porque sem conversa a gente não consegue resolver Sim, nada. né? E Não é verdade? conversando um com o outro e vendo as dificuldades, ajudando seu parceiro. Isso. Talvez uma psicóloga, talvez uma sexóloga, Isso. né? Não sei. Mas a primeira coisa que a gente vai tentar ali é, vamos ver nós dois, né? O que a gente resolve aqui? Porque essa diferença vai existir. Você pensa que nós somos pessoas diferentes, que foram criadas, inclusive, em mundos diferentes, em casas diferentes, com pessoas diferentes. Enfim, aí você junta com uma outra pessoa que é diferente de você. Normalmente é diferente, tá, gente? Não são os iguais que se juntam ali. E que pode gostar de coisas diferentes, né? E na questão da libido, por exemplo, pode ser que o casal... E foi legal você falar que a mulher gosta muito e o homem pode estar aqui embaixo. Às vezes é o contrário, né? Porque isso acontece muito. Tem gente que acha que é só o contrário. Verdade. Mas Eu conheço não, amigas que são bem... Tem muita mulher que tem a libido lá em cima e que o parceiro não está compatível, vamos dizer assim. Então, precisa o quê? Ter um equilíbrio nesse relacionamento. Precisa trazer essa pessoa que está muito aqui, ó. Aqui em cima, vamos trazer um pouquinho para cá. E essa aqui a gente vai tentar levantar um pouquinho. Para entrar num consenso. Vamos dizer assim, se você faz sexo ali, você que gosta muito. Você quer 4 vezes a semana. E essa pessoa aqui não quer nenhuma, então vamos tentar chegar em 1, 2. Entendeu? Fica na média, né? Isso, porque senão não vai funcionar. Entende? Olha, amei a resposta. E a gente tem até uma pergunta aqui sobre coisas que prejudicam a relação. E aí eu queria te perguntar, tem como viciar em pornografia e isso prejudica mesmo a relação ou tem um equilíbrio? O que você tem a dizer, Delma? Eu costumo dizer que tudo em excesso prejudica alguma coisa. Tudo, né? Verdade. Tá? Tudo em excesso vai prejudicar alguma coisa. Igual eu acabei de falar sobre dos vibradores, né? Por exemplo. Vibrador é uma coisa maravilhosa que eu super indico. Eu acho que salva alguns relacionamentos. Salva a vida sexual de uma mulher, por exemplo, que às vezes nunca conseguiu ter um orgasmo, às vezes descobre com um vibrador. Não necessariamente tem que ser com um vibrador, mas é mais fácil. Ajuda os relacionamentos quando o parceiro não tem muita paciência para ter uma preliminar, para fazer uma preliminar, por exemplo. Então, assim, tem N motivos para indicação, tá? Porém, tem que ser usado com moderação, porque um vibrador pode viciar? Pode. Pode. Como Aliás, tudo vicia, como tudo até pode viciar. Álcool vicia. café vicia, gente. Café vicia, né? Tudo que te traz euforia, adrenalina, uma coisa gostosa, vai viciar. Vai viciar. Então, o vibrador pode viciar, sim. A pornografia pode viciar? Com certeza. Agora, eu defendo que tudo dentro do limite pode, desde que você consiga trabalhar isso. Entende? Então, pode ver um filmezinho pornô, pode ver um negócio ali que é mais picante, que te ajude, inclusive, a dar uma melhorada na questão sexual, na libido, no desejo, que tá super apoio. Super acho que funciona e funciona para muita gente. Mas tem gente que não sabe lidar com isso. Então, Verdade. se você acha que você não sabe lidar com determinadas coisas, é igual a pessoa que é, né, viciada em álcool. Tem gente que não pode. Então, se você não pode, você não usa. Verdade. Entende? Eu tenho uma pergunta aqui que eu tô lembrando de uma questão que a gente sempre fala assim, quando o cara tá estressado ou com a cara feia, ou brigando com todo mundo, a gente já fala assim, eita, a mulher dormiu com calça jeans. Isso, exatamente. Mas existe quantidade de relação sexual por semana que é o melhor a ser feito ou não? Cada um depende. Tipo, não, eu faço relação 4 vezes na semana. Eu faço 5, eu faço 6, eu faço 10, eu faço 1. Eu não faço nenhuma, eu faço 2 vezes por mês. É do casal ou realmente existe algo assim mais voltado? Não, olha, o melhor é fazer aqui 2, 3 vezes por semana. O que você tem a dizer? Eu, como sexóloga, eu indico que você faça pelo menos 2 vezes por semana. Quanto? 2. Gente, 2 vezes, tá? O sexólogo. Indicação como sexóloga para que vocês tenham uma vida mais feliz, tranquila. Pra não falar que a mulher dormiu de calça jeans. Pra não falar que a mulher dormiu de calça jeans. Pra aumentar, inclusive, alguns hormônios no seu corpo. Melhorar a vitamina D. Melhora várias coisas no nosso corpo. Quando a gente tem orgasmo, tá, gente? Que eu não tô falando só de relação sexual, fazer por fazer. Para agradar o outro, que muitas vezes acontece, inclusive, com as mulheres, né? Principalmente. Então,
indicação é essa. Mas existe um... como é que fala? Isso tem que acontecer mesmo, assim, para todo casal? Não. Porque cada casal vai ter o seu ritmo, entendeu? Eu também acho. Então, tem casal que... Tem gente aí que fala que transa todo dia. Todo dia. Eu não acredito, tá? Sendo bem sincero, não acredito, porque a gente tem problemas. Esqueci o ator que falou que transava não sei quantas vezes por dia. Essa pessoa não tem mais nada pra fazer na vida, né? Então, não tem mais nada pra fazer na vida, não tem um problema, ninguém fica doente, não tem uma visita que chega em casa, não tem nada. Porque pra conseguir transar todo dia... Eu também acho. Eu também não acredito. Mas tem casais que transam muito, que tem muitas relações sexuais numa semana? Tem sim. E eu acho assim, tem lindo, casal né? que às vezes... acha lindo. Às vezes você consegue ali uma semana todo dia, ou 4 vezes na semana, ou sei lá. E tem semana que não vai rolar tanto assim, porque depende muito da nossa rotina. O ato sexual, ele, na minha visão de liga, né, de mulher, é uma conexão, né? Se você não se encontra com seu parceiro ali em algum momento para efetivar aquela conexão mesmo, claro, conexão existe de fala, de comunicação, de conversa, mas eu acho que o ato é uma conexão, assim, que firma tudo aquilo, né? Se você não se encontra com seu parceiro, você vai acabar se perdendo em algum momento. Sim. Eu imagino ali que... E aí, onde vem... até uma pergunta aqui, né? Quando a mulher sente que perdeu o desejo pelo marido, existe solução com dicas de uma sexóloga, ou solução de um pompoarismo, ou até de um filme, de dicas? Com essas questões, dá para resgatar esse tesão da mulher pelo esposo? Ou realmente, amiga, perdeu mesmo, manda ele embora, vai para sua vida e acabou? O que você tem a dizer? Então, quando a gente fala de relacionamento, quando a gente fala que perdeu o desejo pela pessoa, aí precisa ser analisado, né? Como que foi isso? Por que perdeu o desejo pela pessoa? Ou perdeu o desejo porque perdeu mesmo o desejo. Ou porque, assim, ó, quando a gente fala de relacionamento que vai funcionar por muito tempo, que é gostoso, e você, que é você pode falar, né? Porque 23 anos, isso, gente, não é 23 dias. Existe uma coisa que eu falo que vem antes de perder o desejo, que é você perder a admiração. Se você não admira aquela pessoa, por vários motivos, tá? Você tem que admirar por vários motivos. E todo mundo tem defeito. Você não vai conseguir admirar uma pessoa só porque ela é perfeita, não. Você vai admirar por várias qualidades, dentro das imperfeições dela também. Então, uma coisa que precisa existir para que você tenha desejo sexual por uma pessoa é a admiração. Entendeu? Então, se você perdeu a admiração por determinadas falhas, por determinados problemas, características e as qualidades que você vê naquela pessoa é menor do que os defeitos, aí não adianta mais. Aí já foi, acabou. Pode jogar para Deus e vai. Você falou tudo agora. Vai em busca de outra coisa. Mas se você perdeu o desejo só sexual, às vezes você ama aquela pessoa. Só desejo, só você sexual. ama a pessoa, você ainda admira ela e perdeu o desejo, aí é outra questão. Aí sim, vale a segue pena. A Delma. Aí você vai colocar em prática aquilo que vai aumentar o seu desejo sexual. É só libido, às vezes, né? Às vezes é só uma questão mais... E eu falo que existe uma fórmula para que a mulher, no caso, porque o meu trabalho é maior com as mulheres, né? Os homens, eles vêm ali numa consequência do trabalho, mas o meu trabalho é voltado para as mulheres. Eu sempre falo que existe uma fórmula, que eu chamo de fórmula NEC, que é uma fórmula NEC. Não, fala pra gente ali naquela câmera. Fórmula NEC. Essa fórmula aí, gente, é pra você ter libido pra sempre. Ah, não, calma aí, deixa eu anotar aqui. Fórmula NEC. 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 Ó, e aí? NEC, tá? O que significa a fórmula NEC? O N é de não é normal não ter libido. Olha... O normal é ter libido. O que é libido, gente? Na verdade, libido é vontade, né? É desejo. É querer fazer o negócio. Querer. E não é só de sexo, tá? É de vida, de viver, de fazer as coisas. Porque tem gente que perde o desejo sexual porque ela tá sem libido pra nada. Pra vida, não quer viver, não quer levantar pra nada. Ela quer só deitar e dormir, se ela puder, entendeu? Perfeito. Então, não é normal não ter libido, tá? Perfeito. Eu vou lá para a letra C primeiro, que a C é de conhecimento. Ou seja, de autoconhecimento. Você precisa se conhecer.
sabendo o que você gosta, como você gosta, a forma que você gosta, não tem como não sentir prazer, não sentir orgasmo, não passar isso para o seu parceiro, entende? Porque você vai ensinar, você sabendo o que você quer, não botando a responsabilidade no outro. Sim. Então, conhecimento. E a letrinha E, que fica aí no meio, é de estímulo. Sem estímulo, não tem vontade, tá? Se você não vê nada na sua vida que vai te fazer vontade, por exemplo, se você não vê uma pessoa viajando, ou uma viagem, ou não vê na televisão um local que você nunca foi, você não vai ter vontade de lugar nenhum. Você está enclausurado ali no seu mundo escuro e tal, pronto, acabou. Você tem vontade de fazer o quê? É o que você vê, o que Né? você tá... Então, ou seja, você não tem Sua realidade. estímulo. Esse estímulo também serve para a questão sexual. Se você não tem estímulo sexual, ou seja, se você não pensa no sexo, se você não se estimula mentalmente, no caso das mulheres, localmente, que é a nossa deusa, A deusa, gente. que é a nossa deusa. Vamos cuidar das deusas. Entendeu? Se você não estimula a sua deusa localmente e não estimula a sua mente, você não tem Nada vontade. de... Entendeu? Libido zero, né? Libido zero. Então, pensa aqui, se você sabe que não é normal, você vai procurar resolver. Se você tem autoconhecimento, maravilhoso. Se você tem estímulo, você tem desejo para a vida toda. Perfeito. Desejo, libido É uma coisa para a óbvia, vida. mas assim, a gente está acostumado a realmente dar atenção às respostas óbvias também, né? Sim. Porque é justamente isso. Por isso que eu falo que tem que me acompanhar. Me acompanha nas redes sociais, porque toda vez que você me vê, você vai lembrar da sua deusa. Verdade. E aí Quando você você lembra lembrar da forma, deusa, né, você que... imediatamente, opa, entendeu? Porque você precisa disso, Tá sabe? me deixando É de que nem lado. palestra motivacional. Você vai para aquelas palestras, sai de lá, você fala, nossa, mudou minha vida. Vou abrir uma empresa. Mudei, vou abrir, vou ficar rico, vou ficar milionário, vou não sei o quê. Nos primeiros dias você tá assim. Aí você esqueceu o assunto. Aí daqui a pouco você precisa de outra palestra. Verdade. Entendeu? Para você lembrar daquilo. Verdade. Então, e porque o nosso dia a dia não nem deixa lembrar disso o tempo inteiro. Verdade. Então, quando você vê, aí você se estimula. O homem, ele se estimula o dia inteiro. O homem, ele pensa em sexo. Verdade. Ele olha, ele pensa. Ele se estimula localmente porque ele bota a mão lá o tempo todo. Verdade. Ele lembra que existe. Você vê, né? A mulher não. A mulher não. A mulher faz tudo menos isso, né? É. Menos se estimular. Entendeu? Não, então realmente acho que deu para abrir a mente mesmo das mulheres. Colocando a fórmula em prática, eu falo, não tem como você não ter, mas tem que botar em prática. É. Que nem o É pompoarismo. diário, né? É É diário. que nem o pompoarismo. Você só tem resultado se você fizer. Se você fizer. Academia. Se você ficar só pesquisando também se não você só se resolve. inscrever na academia, você vai ter Não, resultado? não resolve. Você vai ter que ir lá fazer, não vai? Verdade. É a mesma coisa. Pompoarismo é a mesma coisa. Você precisa fazer, Perfeito. entendeu? Fazendo, você tem resultado. Delma, você é maravilhosa. Eu já vou ser eu confesso, eu comecei a seguir você agora, a gente trazendo mulheres, né, bem relevantes sobre todos os assuntos. Mas agora eu vou ser sua seguidora assídua. Por favor. Vou olhar todos os... Você vai ver, vou olhar todos os stories, vou curtir, comentar e compartilhar com as minhas Maravilha. amigas e Eu com as falo mulheres, isso, eu né? falo, mulheres, vocês têm a obrigação de me ajudar a ajudar outras mulheres. Porque Sim. tem muita mulher que às vezes você acha que tá ali do seu lado, que sabe tudo, que ela Verdade. não tem esses problemas, ela Mas não tem, mas tem. E às vezes não sabe que tem, né? Sim. E o Viva Mulher é justamente isso. São mulheres que ajudam outras mulheres. Todas as outras entrevistas que a gente tem feito aqui, a gente está percebendo, inclusive no que elas falam, que na caminhada, para elas chegarem onde elas chegaram, né, de sucesso, elas tiveram mulheres que ajudaram elas. Por mais que a gente saiba que tem aquela coisa, será que as mulheres não ajudam mulheres? Mas sim, elas tiveram. E elas falaram, não, Mara, eu tive uma professora, assim, que falou para mim não desistir. Eu tive minha mãe, eu tive não sei o quê. Então, a gente também, nós podemos ser mulheres que podem ajudar outras mulheres se autoconhecerem e ter o seu prazer ali revigorado, né? Até para poder fazer outras coisas na vida com sentido, com felicidade. E eu tô muito feliz de ter recebido você aqui, a sua conversa. Você é muito leve, você é muito alegre, você é muito... Amei mesmo, sem clichê aqui. E eu queria te fazer uma pergunta, que é a pergunta do Viva Mulher. Sim. Quais são... Pode ser na área de sexualidade, de sexólogas, ou na sua vida também. Você pode ou diferenciar. Mas quais são as 3 mulheres que mais te inspiram, ou te inspiraram, ou você tem ali como seu guia? Conta pra gente. Primeiro é minha mãe. Né? Sempre Pra a mãe, começar, né? a mãe não tem... Né? Não tem. Mas é porque tem algumas mães que realmente... Verdade. Minha mãe, ela é uma mulher que... Ela é... Além do tempo dela, entendeu? Se você botar minha mãe aqui agora do meu lado, você vai perguntar quem que é mãe de quem?
Verdade. Entendeu? E é uma mulher que cuida muito da autoestima, da realização dela. Entende? Que é dona do próprio nariz, dona do prazer, enfim, então não tem como. E aí saiu a Delma, minha filha, dona do próprio nariz, e vai, e faz, e sonha. Faz sentido. Exatamente. Então, não tem como não ser fã. Aliás, a maioria das minhas amigas, elas falam assim, nosso projeto de vida, né? É a Lia, o nome da minha mãe. A gente quer ser que nem a Lia quando crescer, porque viajar, conhecer o mundo e se conhecer e saber como gosta, enfim. Ter a liberdade que toda mulher espera ter, ser realizada e viver feliz, né? Verdade. Que a gente está aqui nessa vida para ser feliz. Verdade. Não é verdade? Não posso deixar de falar da Kátia Damasceno, que foi a pessoa que me inspirou a trabalhar com sexualidade, né? Se alguém Ela tem uma forma meio cômica, né? Mas é muito legal, porque o sexo, ele tem que ser leve. Porque as pessoas ainda têm muitos receios, muitos tabus, entende? A gente fala, às vezes, até você fala a palavra sexo, eu chego numa palestra, né? Chega na palestra para falar, gente, eu sou sexóloga. Tem gente que já fala, meu Deus, o que essa mulher vai falar? Aqui tá minha irmã, ali tá minha avó, ali tá não sei quem, o que ela vai falar? Verdade. Entende? Então, por isso que é legal levar isso com... Eu não tenho essa veia tão cômica igual ela, mas a gente também trabalha traz com a super parte leveza cômica. no assunto. E eu gosto também de trabalhar muito a sensualidade da mulher, porque tem muita mulher que fala assim, eu não sou sensual. Eu falo, é porque você não trabalhou isso, porque você não quer ser sensual. Porque é só você treinar. É uma questão de treino. E nas suas páginas você ensina isso também. Isso. A questão da sensualidade, né? E a terceira mulher, eu vou falar da minha sogra. Olha, gente, não, parou. Podcast, viu? Filmmaker. Ela vai falar que a terceira... Sogras do meu Brasil. É porque as mulheres não falam da sogra não, aqui? Geralmente falam mal, né? Brincadeira, ninguém falou mal da sogra até hoje. Mas é interessante, porque geralmente o que a gente ouve da sociedade? Minha sogra é um problema. Não. E não, Delma veio pra quebrar isso aí. Ela vai falar bem da sogra. Fala aí, Delma. É porque eu poderia falar muito aqui de algumas mulheres bem conhecidas, famosas, artistas, que eu amo, tipo Beyoncé, que eu acho maravilhosa, Ivete Sangalo, que eu sou muito fã. Mas são mulheres que estão longe de mim, né, e que são exemplos para várias pessoas. Então, eu acho que eu prefiro falar daquelas que estão próximas e que trazem exemplos comuns, mais da nossa rotina, do nosso dia a dia. Porque tem mulher que fala assim, é impossível eu ser assim, uma mulher realizada assim, porque ela tem outra visão, ela está muito distante. Quando, na verdade, não. Nós somos mulheres comuns e que a gente passa pelos mesmos problemas. Verdade. Entendeu? E quem é a sua sogra? Qual é o nome da sua sogra? Então, Esmeralda. Esmeralda, que nome bonito, hein? Isso. E a minha sogra, ela me ensinou muito também com a questão de cuidar da família, do relacionamento, do parceiro, que às vezes não é, né, fácil. Verdade. Entendeu? É difícil, não é fácil. Também é uma mulher com uma cabeça bem aberta. Inclusive, ela tem 2 noras sexólogas, né? Assim, conhecidas. Então, ela tem a Delma, Eusébio e tem a Kátia Damasceno, que Kátia é mega famosa. Que vocês duas são noras dela. Isso. Gente, ela deve pensar assim, meu Deus. Nossos maridos são irmãos, né? Os nossos maridos são irmãos. O que ela deve pensar? Ela falou, meu Deus, meus filhos são muito felizes. Os dois, eles se parecem muito. Aí o pessoal fala assim, gente, olha só, eles são os dois carecas, eles são carecas. São os 2 carecas mais felizes do mundo, do Brasil. Que legal, cara. Então é isso. Ai, olha, amei as mulheres que você se inspira, né? Vamos nos inspirar também, inclusive vamos nos inspirar na Delma. Mas eu queria agora que você compartilhasse com a gente todos os seus contatos, suas redes sociais, seu Instagram, se você tiver o YouTube, tudo que você tiver aí para essas mulheres do Viva Mulher te seguirem. Sim. Né? E poderem ali resolver essas questões, né? Se encontrarem sexualmente para serem mais felizes para si e para o seu próximo também. Então, assim, olha naquela câmera, fala tudo. Onde a gente encontra Delma e Eusébio? Muito fácil me encontrar, tá, gente? Em todas as plataformas eu estou. Eu estou no YouTube, estou no TikTok, no Instagram. Em todas as plataformas a gente está lá
com um nome só, que é Delma Eusébio. Delma Olha. com D de desejo, Eusébio com S, pronto. Só isso. Delma Eusébio, você me encontra em qualquer rede social, tá? Perfeito. Acompanha. No Instagram, a gente consegue ter uma proximidade maior, né? Porque eu tô normalmente ali... Todos os dias eu apareço ali para falar alguma coisa, para lembrar de fazer os exercícios de pompoarismo. Então, eu tô sempre por lá. Vamos lá, e mulher. mostrando também o meu dia a dia, para que as pessoas, para que as mulheres, né, vejam que é possível. Eu sou Inspirar, mãe. né? Inspirar Eu mesmo. sou mãe, eu sou dona de casa, eu cozinho, eu lavo. Você é uma mulher normal. Normal, né? E é o que a gente sempre tem falado aqui. Todas as mulheres que vêm, que são grandes referências nas suas áreas, são grandes empreendedoras, grandes... em todas as suas áreas, elas sempre falam isso e demonstram isso. Gente, eu sou uma mulher normal, com os mesmos problemas que vocês, mas que a gente vai encontrando fórmulas, né? De ir ali barrando, de quebrando, matando um leão todos os dias, né? Sim. E a gente segue, essas mulheres nos inspiram e a gente consegue aí matar os nossos leões também. Eu gosto de mostrar isso lá no meu Instagram, nas redes sociais, inclusive um pouco do meu relacionamento, de como eu lido com meu marido, porque tem gente que fala assim, deve ser aquele relacionamento perfeito, né? Não tem uma briga, não tem... Muito pelo contrário, tá? A gente discute, a gente diverge, sim, das opiniões, mas a gente balanceia isso. Com os nossos momentos. Eu tenho uma coisa que eu faço toda semana que chama Quinta do Amor. Então, é o meu encontro com meu marido. Toda quinta-feira a gente tem a Quinta do Amor. Isso não quer dizer que em outros dias da semana a gente não tá junto. A gente tá também. E pode acontecer até mais vezes. Mas a quinta é a nossa quinta. Então, a gente sai para algum lugar, ou a gente fica em casa mesmo, ou só nós dois, é um vinhozinho ali, assistir alguma coisa. Que quando você namora, você não tem... Verdade. Você não se arruma, não tem a se quinta, ajeita. não. Tem a semana inteira do amor. Não, quando você namora, às vezes tem casal que só consegue se encontrar no final de semana. Ou então no dia dos né? namorados e olha lá, que a mulher fica brigando, né? Vai me levar pra lugar nenhum, não, rapaz. Pois lá em casa a gente tem toda semana o nosso dia. Quando não dá na quinta, a gente faz na sexta, mas normalmente é a Quinta do Amor. Perfeito. Pra lembrar que você namora também, né? Que você Perfeito. precisa namorar. Perfeito. Olha, tô muito feliz em ter recebido aqui e dizer que você agora é uma grande inspiração. Acho que muitas mulheres que estão nos seguindo e estão vindo para essa comunidade, né, feminina para se ajudar, para se apoiar. É um projeto muito bonito, que vai em todas as vertentes da mulher, né? Tanto de empoderamento, até em ajudar e apoiar mulheres que estão em situação difícil, de violência doméstica. Mas é com muita honra mesmo que eu recebo você aqui, com muita felicidade. Você é uma mulher que transmite muita luz, transmite muita alegria, né? Uma explosão de sentimentos aqui nesse nosso podcast de hoje. E te agradecer mesmo, né? E encerrar aqui pedindo para que todas as mulheres sigam a Delma, né? Ela vai estar nos ajudando lá, compartilhar também nossa página do Viva Mulher. É um projeto que ele não vai parar aqui, é um projeto, né, que tem apoio governamental, é um projeto que tem apoio, recebido apoio de várias outras instituições. E te agradecer por ter nos mostrado um assunto com leveza, né, e com alegria, dizer, gente, vamos lá, vamos aprender, vamos fazer. E é isso, continua firme nessa sua caminhada. Eu sei que você vai chegar muito longe, porque a gente vê que você ama o que você faz. Tem propósito, tem amor, não tem como não dar certo. Eu sempre falo isso aqui. Gente, se você ama, tem amor, tem garra, vai atrás, não tem como não dar certo. Vai dar, já está dando, vai dar muito mais. E é isso aí. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite, vocês pelo convite, né? Toda a equipe. E foi um prazer estar aqui e poder realmente ajudar mais e mais mulheres a melhorarem seus relacionamentos com ela mesma, com os seus parceiros, porque essa é uma coisa que eu falo muito lá também, sobre a questão de você estar dentro de um relacionamento, você precisa estar feliz dentro desse relacionamento. Então, você precisa aprender a ter prazer, a ter orgasmo com o seu parceiro, entende? E eu sei que isso ajuda muitas mulheres, consequentemente, muitos casais. Perfeito. Muito obrigada. Perfeito. Muito obrigada a todas as mulheres que estão assistindo Viva Mulher aqui no YouTube. E corre lá no Instagram da Delma, corre lá no Instagram do Viva Mulher e compartilha, curte, comenta, coloque dúvidas aí para a gente poder estar ajudando e apoiando vocês. Muito obrigada e até o próximo episódio.